Vamos que vamos, meus amores. Vamos lá, para a gente começar, eu vou projetar aqui o edital da prova prática da videoaula. Então, como que vai funcionar? Eu vou fazer a leitura da parte da videoaula, depois eu vou mostrar uma videoaula que eu gravei seguindo todo o edital, respeitando tudo do edital, e depois eu vou fazer o que o pessoal tá na moda, um react da minha aula. Então, para cada momento da aula, eu vou explicando o que eu fiz, onde eu quis e como eu fiz. Pode ser? Beleza? Então, assim, aproveita, já se organiza, senta de boa, pega a folhinha, pega o caderno, vamos lá nos organizar. Bom, gente, aí tá para vocês exatamente o edital. Vamos lá fazer uma análise aqui do edital da videoaula. Eu peguei aqui no próprio site da VUNESP. Então vamos começar aqui a leitura. Vamos lá. A prova prática consiste na simulação de uma aula gravada em vídeo com duração de 5 a 7 minutos. Aqui é um primeiro ponto que eu vou dar uma dica para vocês. Não gravem nenhuma aula com 5 minutos e 10 segundos, com 5 minutos e 5 segundos. Não gravem nenhuma aula com 5 minutos lacrados. Por quê? Quando você enviar esta aula, e é por questão técnica, esta aula ela pode diminuir um pouquinho. E aí, se ela diminuir um pouquinho, fica lá com 4 minutos e 58, 4 minutos e 57, você pode ser desclassificado, pois o edital ele também já exclui. Então, grave a sua aula pelo menos com 5 minutos e 20. Isso vale também para o tempo máximo, que é de 7 minutos. Não grave a sua aula com 7 minutos lacrados. Não grave. Porque se você gravar com 7 minutos, corre o risco de, na hora de você subir para a plataforma, algum problema técnico que der, essa aula ir para 7 minutos e 2 segundos. Gente, infelizmente, a VUNESP ela é muito rígida em todos os pontos do edital. E é claro, vão ser isso também. Então, grave a sua aula entre 5 minutos e 10 até 6 minutos e 40, sabe? Você tem essa folguinha, tanto para mais quanto para menos. Então, isso é um ponto importantíssimo, tá bom? Não grave nem com 5 minutos, não grave nem com 7, porque você pode se prejudicar por alguma questão técnica, tá bom? Gente, o item 2 aqui é importante, ó. Para os candidatos concorrentes às vagas, vamos lá. 2.1. O tema da videoaula dá-se nos temas do currículo paulista e deverá ser desenvolvido a partir dos temas contemporâneos transversais e das habilidades obrigatórias relacionadas à prática docente. Aliás, tanto 2.1 quanto 2.2, gente, o conteúdo ele está aqui, ó, no anexo 6. Isso é importante. Tem muitos candidatos, tem muitos professores e muitas professoras que estão achando que é pegar qualquer conteúdo da sua disciplina e gravar. Não, não é. Isso é importante. Não é para gravar qualquer conteúdo. O conteúdo está no edital, ó, o conteúdo está aqui no anexo 6. Vamos dar uma olhadinha no anexo 6? Opa, aqui, ó. Anexo 6. Gente, do tema habilidade obrigatória e público-alvo para a preparação da prova prática, tá aqui. Por favor, meus amores, não gravem aula de qualquer conteúdo. Grava a aula do conteúdo que está aqui. E aí você vem aqui, ó, a disciplina, e aí você vai escolher algum tema desse, alguma habilidade e gravar a sua aula. Então tem todos aqui. Eu sou de geografia, e aí eu vou descer em geografia, vou puxar a sardinha lá para o meu lado, mas cada um pega a sua disciplina, ó. Geografia. Então nós temos aulas do 4º ano, 6º ano, 8º ano e aulas do ensino médio. Pegar a geografia do 6º ano. Pegar essa habilidade, na hora que ele analisar causas e consequências práticas humanas na dinâmica climática, discutir e propor ações para o enfrentamento dos impactos decorrentes das alterações climáticas em diferentes lugares. Gente, esse conteúdo do currículo paulista, ele tem como base a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular. E, gente, em nenhum componente curricular, não só geografia, em nenhum componente curricular, nada, você, enquanto professor, vai conseguir atingir toda a habilidade em uma aula. Qual que é a preocupação? Como eu vou gravar todo este conteúdo em 7 minutos? É impossível. Sim, é impossível. Mas aí você dá apontamentos na sua aula, tal como eu vou mostrar aqui para vocês já, de que esta aula ela tem uma continuidade, de que esta aula é um processo de um conjunto de aulas. Gente, não dá para responder toda a habilidade numa aula de 7 minutos. Se você tentar fazer isso, provavelmente você vai acelerar na sua aula, você vai falhar no conteúdo da sua aula e, inclusive, o edital mostra que
como a gente deve agir, e eu vou mostrando para vocês durante a videoaula. Então, gente, se preocupa, falo, dentro desta habilidade, o que eu posso fazer em 7 minutos? Quase nada. Eu sei, é verdade, é muito difícil. Não é verdade? Em 7 minutos é o tempo que a gente gasta para o diário carregar, o diário online. Mas aqui a gente vai pensar nessa relação, tá bom? Para a gravação da videoaula, o candidato deverá escolher um dos temas propostos no anexo 6 para o componente curricular. Isso aqui é importante, ó. O candidato que fizer opção em 2 disciplinas poderá escolher o tema relacionado a um dos componentes curriculares de opção. Vamos lá. Outro ponto importante. A nota da prova prática, videoaula, será atribuída a cada opção em que o candidato estiver concorrendo e for habilitado na prova discursiva. Beleza? Vamos lá. O candidato deverá gravar a videoaula com o lado maior do celular na horizontal, em local bem iluminado e sem ruídos. Nós estamos acostumados a gravar dessa maneira, né? A gente pega e grava assim. Pega o celular e grava assim. Gente, não gravem assim, tá bom? Então gravem com o celular assim, ó, deitado, bonitinho na horizontal. Claro, quem tiver uma câmera filmadora, grava com a filmadora, beleza? E um local bem iluminado, gente. Então, o local não pode estar escuro. O que eu aconselho para vocês? Gravar de contra a luz da sua casa. Mas assim, eu vou dar uma dica também, tá, gente? Na hora da gravação. Sabe o que vocês podem fazer, meus amores? Pega todo mundo que vai prestar o concurso da sua escola, marca um dia, tranquilo. Usa a lousa da sua escola. Todo mundo se ajudando. Vai lá. É claro, lindos, não deixe que apareça nada que remeta à escola, porque vocês sabem que não pode. Mas se você fecha só no quadro, todo mundo se ajuda. Então marca um dia onde todo mundo vai gravar, beleza? E aí tem um pulo do gato que eu acho extremamente importante aqui, ó. Você pode gravar videoaula usando slide, você pode gravar videoaula usando um filme, você pode gravar videoaula fazendo isso que eu estou fazendo, mas olha o pulo do gato. O que eles querem preferencialmente? Que vocês gravem, olha só, esse é o pulo do gato do edital. Você pode gravar em qualquer local, mas tem que estar iluminado e sem ruído. Então gravem preferencialmente diante de um quadro negro ou quadro branco. O que acontece? Você pode gravar do lado de uma televisão? Pode. Você pode gravar do lado usando um slide? Pode. Pode. Mas quando você olha esse pulo do gato, você fala, preferencialmente. Então você pode gravar, mas se você gravar com quadro negro ou quadro branco, a lousa, eles preferem, tá bom? Outra coisa, gente, toma muito cuidado com a parte técnica que eles estão olhando. Olha só, eles não querem ruídos e sem ruídos, tá? Então, se você for usar um microfone, verifica bem. Se você for usar o microfone do celular, verifica bem, tá bom? Ó, a videoaula deverá ser uma simulação de aula. Isso eu acho muito louco. Considerando que os alunos estariam do outro lado da câmera. Tá. Gente, ó, o segredo tá aqui. Na hora que você estiver gravando a sua aula, tenta imaginar que os alunos estão do outro lado da câmera. Como? E aí, galera, tudo bem? Gente, fui claro? Pessoal, entendeu? Sabe aquelas coisas que só nós, professores e professoras, fazemos na aula? Então você tenta simular isso. Não vai lá seco, oi, gente, tudo. Não, nem. Se você falou oi, gente, você já está sendo educado, mas constrói aquele conteúdo seco, sabe? E pronto. Então se apresenta, se despede, faz um ensaio com eles. Imagine que eles estão do outro lado da câmera. Aliás, imagine que a câmera são seus estudantes. Por quê? Tá aqui, ó. Considere que os alunos estão do outro lado da câmera. Beleza? Então, isso aqui é importantíssimo. Importantíssimo. Vamos lá, ó. 2.6. É permitida. Ah, aqui é legal, ó. É permitida a utilização de diferentes recursos de mídia. No entanto, o candidato deverá aparecer na imagem da videoaula durante todo o tempo de gravação. Vocês conseguem entender aqui? Por quê? E se eu criar um slide e só sair a minha voz? Você está desclassificado. Você está desclassificado. Se sair só a sua voz, você não apareceu, está desclassificado. E se eu quiser usar um trecho de um vídeo, sei lá, tem um trecho de 30 segundos, 1 minuto, e você não aparecer, você está desclassificado. Simples. Aí por quê? Poxa, mas eles vão ser tão criteriosos assim? Gente, concurso público segue fielmente o que está no edital. E no edital tá muito claro, ó.
O candidato deverá aparecer na imagem da videoaula durante todo o tempo de gravação. Então, se você for passar um vídeo, gente, fica lá o seu rostinho do lado. Sabe? Alguma coisa, enfim, não sei. Tá bom? Então, você tem que aparecer. Pode parecer besteira, gente, mas lembra, a videoaula ela é classificatória. Então, eles vão cortando, eles vão limando. Ah, não apareceu, tá fora. Tem 7 minutos e 1 segundo a aula, passou 1 segundo, tá fora. O áudio não ficou legal, tá fora. Tá tudo escuro, tá fora. Então, gente, vai fazendo certinho que o edital, sabe? Vai ticando. Por isso que eu falo, se vocês forem gravar na escola de vocês com todos os colegas, fica mais fácil, porque é um ajudando o outro. Aí fica muito mais fácil. Você pega um dia e fala, hoje a gente vai gravar aula. E aí, sabe, segue um roteirinho e vai tudo bem, todo mundo se ajuda. Beleza? Na avaliação da videoaula serão considerados. O que vai ser considerado? Apresentação dos conteúdos, ou seja, o que está no anexo 6. Retomada e finalização da aula. Aqui é importante, gente. Você tem que ter uma conclusão em sua aula. Você tem que concluir a sua aula. Então você iniciou ela e no processo final da aula, a partir dos. No terço final da sua aula, você já começa a fazer a conclusão. Tudo bem? Então isso que é importante. E aí você verifica se a apresentação das ideias segue uma sequência lógica linear. Galera, aqui eu também eu usei esses 3 itens para montar a aula que eu vou mostrar aqui para vocês já já. Então, o grande segredo da aula está aqui, ó. Introdução, aprofundamento e conclusão. Importante, sempre com uma sequência linear. Início, meio e fim. Um atrás do outro. Trenzinho de boa. Beleza? Aqui, gente, ó. 2.8. Na sua aula, você vai fazer encaminhamentos metodológicos e recursos didáticos digitais. Verificar se são utilizadas metodologias que instigam a participação do estudante, aplicando atividades e recursos didáticos digitais condizentes. Você pode usar gráficos, esquemas, slides, vídeos que contribuem para a aprendizagem proposta e que retenham a atenção do aluno. Aqui é legal. Vamos lá. O que você pode fazer? Se você for gravar na lousa, você pode usar um gráfico ou na lousa, você pode sugerir que o estudante faça alguma coisa depois. Então, você sugere que o estudante faça alguma coisa depois. Então, ele fez alguma coisa, você sugeriu na aula que ele possa fazer alguma coisa depois. Ou, se você fizer no slide, então você traz os esquemas, você traz vídeos, no slide você pode trabalhar. É que o grande problema aqui, gente, ó, dos vídeos, eu acho que vocês já sabem, né? É o tempo, né? Então imagina, você tem até 7 minutos para construir um conteúdo, com início, meio e fim. Você traz um vídeo, cara, esse vídeo tem que ser muito certeiro e tem que valer muito a pena, porque qualquer 30 segundos que você perde, de repente você não consegue findar o que você planejou. Mas pode. Lembrando que é importantíssimo você aparecer durante toda a aula, tá bom, gente? Tem que aparecer, seu rostinho tem que estar lá. Aí a gente chega agora aqui no item 2.9. Vamos lá. Gente, eu vou confessar para vocês que ao ler esse item 2.9, eu achei ele extremamente subjetivo, tá? Então, vou deixar muito claro, é muito subjetivo. Por quê? Tom de voz, expressão facial, expressão corporal, isso está muito relacionado à análise e às referências de quem vai olhar o seu vídeo. Depende de quem vai olhar o seu vídeo. Aqui é muito complicado, mas vamos lá. Então, o que tem nesse item 2.9? Linguagem, tom de voz e expressões faciais corporais. Verificar se há clareza, coerência e variação. Variação e aí, galera, tudo bem? Eu não sei, tá muito subjetivo. Depende. Eu tava até discutindo com alguns colegas que aqui dá uma impressão que a galera quer, sei lá, que você viria um youtuber. Fala, galerinha, vamos se inscrever no canal, sabe? Eu não sei, é tudo muito confuso esse item 2.9, mas vamos lá. Tom de voz, tem entusiasmo, ritmo e modulação. Postura e gestos adequados, alternando-os de acordo com os momentos de aula e promovendo, por meio de questionamento, uma interação entre os estudantes e o conhecimento do conteúdo. Volto a falar, tudo isso em 7 minutos. Gente, por isso que eu volto a trazer como dica esses elementos aqui, ó. Esses 3 itens. É a solução de todos os problemas? Não, mas se você organizar sua aula sobre esses 3 itens, gente, é quase que certo que você vai carregar esse entusiasmo, esse ritmo, essa modulação. Beleza?
Então aqui, ó, e promovendo por meio de questionamentos uma interação entre estudantes e conhecimento. Aqui é legal. Então lembre-se que na hora que você estiver gravando a aula, em algum momento da aula, não dá para fazer isso em todo momento, mas em algum momento da aula você tem que, estão entendendo? Ou melhor, no final da aula você faz uma indicação para uma próxima aula, tudo bem? Gestão do tempo, verificar se faz boa gestão do tempo de aula, cumprindo o planejado. É aquilo, né, gente? Olha só, olha esse item aqui. Item 2.7.1.1.7.1.2, você vem aqui nesse item 2.7, e aí você olha esse item aqui, ó. É a mesma coisa. Por isso que eu tô falando, gente. Esse é o pulo do gato. Organize a sua aula sobre esses 3 meios: introdução, aprofundamento e conclusão. Tudo bem? Beleza? Então, esse aqui é um ponto importantíssimo. Beleza. Agora aqui, ó, vamos lá. Como que você vai tirar nota 0? Aí a casa cai. É tipo a redação, né? Será atribuído se você fugir do tema, da habilidade obrigatória, do público-alvo ou do conteúdo da disciplina para a qual você escreveu. Volto a falar. Aqui, gente, é só se você gravar alguma aula que não esteja no anexo 6. Simples. Aqui é só se você gravar alguma aula que não esteja no anexo 6. Então, se você fugir do tema, da habilidade obrigatória. Eu acredito, gente, que se você organizar a sua aula sobre esses 3 prismas aqui, fica tranquilo. Não sintetizar e expressar de forma prática e clara a ação desenvolvida, ou seja, viajar, sabe? De novo, não gravar o que está no anexo 6. Não apresentar o candidato na gravação durante todo o tempo do vídeo. Gente, eles escreveram lá em cima e eles escreveram aqui embaixo. Então, se você não aparecer durante todo o tempo do vídeo, mas eu saí do vídeo durante 5 segundos, tá desclassificado. Eu saí do vídeo durante 1 segundo, tá desclassificado. Tá muito claro, é durante todo o tempo do vídeo. Então o vídeo começa com você, termina com você. Se você for mostrar um trecho de um vídeo, que eu acho, por causa do tempo, um pouquinho perigoso, você fica lá do lado. Outra coisa, gente, isso aqui é muito complicado também. Apresentar baixa qualidade de imagem e áudio. Estiver incompleto com imagem ou áudio danificados. Isso eu acho um absurdo, né? São as preocupações técnicas também. Então, é. Mas vamos lá. Quando a gente põe baixa qualidade de imagem e áudio, gente, antes de enviar, verifica. Aperta um playzinho no seu vídeo, vê ele do início ao fim, vê se o áudio tá legal, pede para algum colega olhar também, vê se a imagem tá legal. E lembrando, nunca mandem um vídeo com 5 minutos e 5 segundos, nem um vídeo com 7 minutos. Porque corre o risco de você mandar um vídeo com 5 minutos e 5 segundos e chegar lá com 4 minutos e 50 e você ser desclassificado, bem como corre o risco de você mandar um vídeo com 7 minutos cravado e chegar lá com 7 minutos e 5 segundos e você ser desclassificado. E aí vocês sabem, entrar com recurso é aquela dor de cabeça que eu não quero que vocês passem. Beleza? E aí tá aqui nos itens, ó. Se o vídeo for constituído de vídeo com duração inferior a 5 minutos, não atender ao formato específico determinado nesse edital, ou seja, aqui, qual que é o formato? O formato tem que estar na horizontal. Aí eu vou pegar aqui o que vocês já comentaram, que a Denise comentou. Se eu gravar no Canva, vai estar na horizontal? Sim, vai estar na horizontal. É o formato de slide, é o formato de televisão. O que não pode é gravar assim, ó. Beleza? Com o celular em pé. Não será avaliado o tempo de gravação que ultrapassar o limite de 7 minutos. Ou seja, se tiver 7 minutos e um, você perdeu também. Eu vou apresentar para vocês uma videoaula que eu gravei seguindo o edital para geografia. Lembrando, gente, eu não me inscrevi no concurso, mas eu tenho esse dever moral com vocês. Então eu gravei essa aula seguindo o edital. A aula tem 6 minutos e 40 e alguma coisinha, assim, lacradinho. Depois eu vou reagir a essa aula mostrando o que eu fiz. É a melhor aula do mundo? Claro que não. Mas eu peguei o edital, falei, eu vou gravar essa aula seguindo o edital, porque fica mais fácil. Então a gente fez a leitura do edital. Vamos olhar uma aula conforme o edital e depois a gente vai discutir essa aula, beleza? Olá, estudantes! Tudo bem com vocês? E aí, gente? Preparados para mais uma aula de geografia? Pois é, já pega o caderno que a aula hoje vai ser sensacional. Lembra, na aula passada, quando a gente discutiu sobre tempo e clima? Pois bem,
Hoje nós vamos discutir sobre as práticas humanas e as alterações climáticas. Sim, o ser humano ele tem capacidade de alterar o clima? Sim. Bom, mas antes de nós compreendermos e aprofundarmos sobre este conteúdo, vamos entender aqui qual é o objetivo desta aula. Vem comigo então. Então, hoje nós, em conjunto, vamos conhecer algumas causas e consequências das alterações climáticas provenientes de práticas humanas. Amores, aqui é muito importante que eu destaquei algumas, pois ao longo das aulas nós vamos conhecendo várias. Hoje não, nós vamos conhecer algumas causas e consequências. Mas, antes de começar aqui a destacar com vocês, vamos entender o seguinte: o que é uma alteração climática? A alteração climática corresponde principalmente à mudança da média de temperatura do clima da Terra. Vocês lembram que nós discutimos, inclusive vocês apontaram no caderno e fizeram um trabalho muito incrível sobre tempo e clima. Beleza? Então, a mudança climática é uma alteração da média térmica, da média de temperatura da Terra. Sim, amores, a Terra, nas últimas décadas, ela vem aquecendo, ela vem esquentando. Vou fazer o seguinte, vamos entender aqui um pouquinho das causas que levam a esta alteração climática. Vem com o professor aqui. Uma das principais causas é o aumento da emissão de gases de efeito estufa. Importante. Antes de mais nada, eu gostaria que vocês compreendessem que o efeito estufa ele não é o vilão. Pelo contrário, é o efeito estufa que garante esta temperatura habitável na Terra. Entretanto, o aumento do efeito estufa faz com que a Terra comece a ficar muito quente. Só para vocês entenderem um pouquinho, o efeito estufa fosse uma espécie de forno, sabe? Quando você fecha o forno e vai aumentando a temperatura, aquele forno vai ficando quente, e aí, se não tomar cuidado, você sabe que o bolo que está dentro do forno acaba aquecendo. A Terra é o bolo. É mais ou menos assim. Esta aqui é a Terra. A camada de efeito estufa, que é formada basicamente de gás carbônico, olha só, de CO2, ela faz uma espécie de parede. Então, o raio solar bate na Terra, ele reflete na Terra. Quando ele vai para o espaço, essa camada de CO2 vai reter parte deste raio solar que refletiu no interior da Terra e o outro se dissipa. Até aí está tudo bem. O grande problema é quando você começa a mandar muito CO2. Essa camada ela vai engrossar e aí o raio solar vai entrar, só que na hora de sair, ele vai ficar retido. Então, o aumento dos gases de efeito estufa é uma causa seríssima. E quais são os principais gases de efeito estufa em que o ser humano, nas últimas décadas, nos últimos séculos, vem mandando aos montes para a Terra? Sim, o gás carbônico proveniente da queima de combustíveis fósseis. Lembrando que os combustíveis fósseis, principalmente como destaque, nós temos o petróleo, o gás e o carvão. Tudo bem? Vamos com o professor aqui também. Olha só, o desmatamento também contribui para esta alteração climática, pois quando você desmata, você acaba emitindo uma quantidade elevadíssima de gás carbônico para a atmosfera, bem como também quando você queima, tá bom? Fazendo com que essa camada engrosse. E com isso tudo, quais são as consequências? Olha só, basicamente o aquecimento global, que é uma alteração climática, que é um aumento da temperatura média da Terra. Sim, se a camada está engrossando, a camada de efeito estufa, isso é sinal que a Terra vai ficar mais quente. E claro, se fica mais quente, derrete, por exemplo, as regiões polares. Isso, e se derrete, aquilo é água. Vai para o oceano, há uma elevação do nível do mar. Mas calmem, pois nós temos ações que podem resolver isso. Sim, temos causas, consequências, mas temos ações, como por exemplo a redução da emissão de CO2, ou seja, a substituição de carros movidos a combustível fóssil por movidos a energia solar, a energia elétrica, a pesquisas, a desenvolvimento. Temos também a conservação. Não adianta a gente pensar numa sociedade em que vai resolver o problema quando já aconteceu. A gente tem que conservar.
principalmente as nossas florestas, beleza? Ó, vou falar uma coisa muito interessante aqui. Com esta aula, nós vamos iniciar um projeto na escola. Você já começa a pesquisar, não se preocupe, que vai chamar assim Ecotransforma. Nós iremos desenvolver um processo de coleta seletiva na escola. Pois é, se a gente quer mudar o globo, se a gente quer minimizar essas alterações climáticas, ou seja, ter uma conservação, ter uma ação, nós temos que primeiro agir localmente na nossa escola para depois mudar globalmente. Ó, o professor vai entregar agora, no final da aula, um conjunto de roteiros para vocês começarem a se organizar em grupo e eu fazendo essa mediação para a gente entender o porquê a coleta seletiva na escola, a curto, médio e também longo prazo, já impacta diretamente a nossa consciência e, quem sabe, futuramente, a nossa discussão seja outra. Muito obrigado, gente. E olha só, hein? Já comece a se organizar em grupo, porque o trabalho vai ser sensacional. Valeu! O que acontece? Então, eu gravei essa aula, ela tem 6 minutos e 40, tá bom? Bom, gente, em primeiro lugar, se vocês observarem aqui, eu dividi o quadro em 3 partes. Vocês conseguem observar? Ó, bonitinho. Então, aqui tá a introdução na primeira parte, a segunda parte seria o aprofundamento e a terceira parte, a conclusão. Se vocês observarem, gente, eu deixei lá no cantinho do quadro, ó, a habilidade. Se vocês observarem, ó, eu deixei a habilidade. Eu mencionei a habilidade da aula? Não, por causa do tempo. Mas eu deixei assim bem claro para o avaliador, ao olhar a aula, falou, cara, ó, eu tô seguindo esta habilidade que estava no anexo 6, sabe? Eu deixei ela bem gritante. Gente, segurança. Eu sei que eu fui um pouco exagerado, eu escrevi habilidade. Mas seria muito legal na aula de vocês, pelo menos, deixar o código aqui da habilidade. Então, ó, EF06GE3, beleza? Então, uma aula do 6º ano do ensino fundamental. Eu deixei aí porque, cara, eu quero identificar. Vou mostrar que, ó, eu fiz no anexo 6. Tudo bem? Beleza, vamos começar aqui, então, para a gente analisar. Vou dar um play na aula e aí uma pausa, né? A gente vai fazendo um react aqui da minha aula. Estranho, né, fazer esse react. Vamos lá, ó. Estudantes, Meu Deus, vamos lá. Olá, estudantes, tudo bem com vocês? E aí, gente, preparados para mais uma aula de geografia? Ó, muito bem. O que eu fiz aqui? Olá, estudantes. Então eu indiquei. Ó, lembra que no edital ele pede para você conversar, para fingir que é simulado em uma aula? E eu fiz questão de pontuar. Olá, estudantes. Vamos para mais uma aula de geografia. Então eu pontuei. Cara, eu sou candidato para geografia. Então, olá, estudantes. Vamos para uma aula de matemática, uma aula de biologia. Enfim, eu fiz questão de marcar, beleza? Pois é, já pega o caderno que a aula hoje vai ser sensacional. Eu falei, pois é, já pega o caderno. Lembra que a gente tem que simular uma aula? Então, pega o caderno, vamos anotar, enfim, beleza? Lembra, na aula passada, quando a gente discutiu sobre tempo e clima? Pois bem, hoje nós vamos... Lembra? Então eu fiz lembra que eu disse para vocês, gente, que nenhuma habilidade a gente consegue concluir numa aula? Então eu simulei nessa aula que na aula passada a gente já tinha discutido um pouco sobre tempo e clima, que são conceitos importantes também para essa aula. Então eu parti do pressuposto que, ó, essa aula é uma continuidade. Então eu fiz questão, lembra que eu discuti tempo e clima? Então eu mencionei isso no vídeo, tudo bem? Discutir sobre as práticas humanas e as alterações climáticas. Então eu dei um título na aula, tá? Então eu dei um título na aula, peguei lá e fiz um título. Sim, o ser humano tem capacidade de alterar o clima? Sim. Bom, mas antes de nós compreendermos e aprofundarmos sobre este conteúdo, vamos entender aqui qual é o objetivo desta aula. Vem comigo então. Então, hoje... Gente, isso é importantíssimo. Se lá ele pede, você deixa muito claro qual é o objetivo da aula. Então, ó, estudantes, vocês estão aqui para isso. Vocês vão aprender isso. Nesses 7 minutos, vocês vão aprender isso. Tem uma ponta objetiva. Eu fiz questão de escrever o objetivo. Tá bom? Nós, em conjunto, vamos
conhecer algumas causas e consequências das alterações climáticas provenientes de práticas humanas. Amores, aqui é muito importante que eu destaquei algumas, pois ao longo Conhecer algumas. Então, assim, eu falei, estudantes, é algumas, não vai dar pra gente fazer tudo aqui em 7 minutos, tá bom? das aulas nós vamos conhecendo várias. Hoje não, nós vamos conhecer algumas causas e consequências. Mas Vocês repararam também que eu falei, de acordo com as aulas que vão vindo. Ou seja, eu tô usando essa aula como um meio, porque essa era uma preocupação. Dá para discutir todo o conteúdo, todas as habilidades em 7 minutos? Não. Então eu tô, o que a gente aprendeu, o que a gente vai aprender. Então eu tô usando essa aula como um processo. antes de começar aqui a destacar com vocês, vamos entender o seguinte: o que é uma alteração climática? Ponto. Eu fiz a introdução da aula. Beleza, gente? Acabou. Então eu gastei 1 minuto e 15. Então eu fiz a introdução da aula, me apresentei, falei a disciplina, falei qual é o objetivo da aula e simulei que os estudantes estão comigo. Agora eu vou para o aprofundamento. Então o aprofundamento é um período maior. Então gastei 1 minuto e 15 para fazer a introdução da aula. Agora sim eu vou para o aprofundamento. A alteração climática corresponde principalmente à mudança da média de temperatura do clima da Terra. Vocês lembram que nós discutimos, inclusive vocês apontaram no caderno e fizeram um trabalho muito incrível sobre tempo e clima. Entenderam, galera? Vocês lembram, vocês fizeram um trabalho, então isso é uma continuidade. Então eu tô mencionando e simulando que tem uma galera vendo a minha aula, tá bom? Então sempre mencionando. Beleza? Então, a mudança climática é uma alteração da média Aí eu térmica, da tô média de conceituando. temperatura da Terra. Sim, amores, a Terra, nas últimas décadas, ela vem aquecendo, ela vem esquentando. Vou fazer o seguinte, vamos entender aqui um pouquinho das causas que levam a esta alteração climática. Vem com o professor aqui. Uma das Isso eu tô ligando um parágrafo ao outro. Então, tô ligando o aprofundamento e a introdução. Vamos entender algumas causas que levam a essa alteração climática. Vamos entender algumas causas que levam ao objetivo da aula. Tudo bem? principais causas é o aumento da emissão de gases de efeito estufa. Importante. Antes de mais nada, eu gostaria que vocês compreendessem que o efeito estufa ele não é o vilão. Pelo contrário, é o efeito estufa que garante esta temperatura habitável na Terra. Entretanto, o aumento do efeito estufa faz com que a Terra comece a ficar muito quente. Só para vocês entenderem um pouquinho, o efeito estufa fosse uma espécie de forno, sabe? Quando você fecha. Aqui, o que eu pensei? Como eu vi lá no edital, você tem que conectar, você tem que ser entusiasmado, eu falei, eu vou usar um exemplo que converse com a realidade deles. Como esse é um assunto de sextona, então eu vou usar o exemplo de um forno, tudo bem? Então, assim, tudo isso foi de caso pensado em cima do edital, tá bom, gente? O forno e vai aumentando a temperatura, aquele forno vai ficando quente, e aí, se não tomar cuidado, você sabe que o bolo que está dentro do forno acaba aquecendo. A Terra é o bolo. É mais ou menos assim. Esta aqui é a Terra. A camada de efeito estufa, que é formada basicamente de gás carbônico, olha só, de CO2, ela faz uma. Vou explicar porque eu fiz o desenho, sabe, gente? Lembra? Usar recursos. Como eu tava na lousa, não tinha gráfico, não tinha slide, não tinha nada. Aí eu fiz um desenho. Pensando no edital, falei, vou usar um recurso aqui e fazer esse desenho chumbreguinho aí. Espécie de parede. Então, o raio solar bate na Terra, ele reflete na Terra. Quando ele vai para o espaço, essa camada de CO2 vai reter parte deste raio solar que refletiu no interior da Terra e o outro se dissipa. Até aí tá tudo bem. O grande problema é quando você começa a mandar muito CO2. Essa camada ela vai engrossar e aí o raio solar vai entrar, só que na hora de sair, ele vai ficar retido. Então, o aumento dos gases de efeito estufa é uma causa seríssima. E quais são os principais gases de efeito estufa em que o ser humano, nas últimas décadas, nos últimos séculos, vem mandando aos montes para a Terra? Sim, o gás carbônico proveniente da queima de combustíveis fósseis. Lembrando que os combustíveis fósseis
Principalmente como destaque nós temos o petróleo, o gás e o carvão. Tudo bem? Então, dentro do aprofundamento, eu vou puxando ganchos para outras disciplinas. Então, combustíveis fósseis, gás, carvão, tá? Obviamente, eu não vou me aprofundar porque eu só tenho 7 minutos. Vamos com o professor aqui também. Olha só, o desmatamento também contribui para esta alteração climática, pois quando você desmata, você acaba emitindo uma quantidade elevadíssima de gás carbônico para a atmosfera, bem como também quando você queima, tá bom? Fazendo com que essa camada engrosse. E com isso tudo, quais são as consequências? Olha só, basicamente o aquecimento global, que é uma alteração climática, que é um aumento da temperatura média da Terra. Sim, se a camada está engrossando, a camada de efeito estufa, isso é sinal que a Terra vai ficar mais quente. E claro, se fica mais quente, derrete, por exemplo, as regiões polares. Isso, e se derrete, aquilo é água. Vai para o oceano, há uma elevação do nível do mar. Mas calme, pois nós temos ações que podem resolver isso. Sim, temos causas, consequências, mas temos ações, como, por exemplo, a redução da emissão de CO2, ou seja, a substituição de carros movidos a combustível fóssil por movidos a energia solar, energia elétrica, a pesquisa, a desenvolvimento. Temos também a conservação. Não adianta a gente pensar numa sociedade em que vai resolver o problema quando já aconteceu. A gente tem que conservar, principalmente as nossas florestas, beleza? Vou falar uma coisa muito interessante aqui. Com esta aula, nós vamos iniciar um projeto na escola. Gente, você viu a sacada? Porque eu li no edital que eles pedem, utilize metodologias diversas. Então, eu dentro dessa aula já simulei que ela é uma introdução, ela é um processo para um projeto. Gente, não tem esse projeto de Ecotransform, eu criei aí só para gravar aula, tá bom? Mas olha só eu puxando os alunos, simulando que eles estão comigo. Você já começa a pesquisar, não se preocupe, que vai chamar assim Ecotransform. Nós iremos desenvolver um processo de coleta seletiva na escola. Pois é, se a gente quer mudar o globo, se a gente quer minimizar essas alterações climáticas, ou seja, ter uma conservação, ter uma ação, nós temos que primeiro agir localmente na nossa escola, para depois mudar globalmente. O professor vai entregar a... Então aqui, gente, repara, 6 minutos. Então foram 4 minutos de aprofundamento. E nesse momento eu quero que vocês se atentem, porque eu não estou finalizando a aula. Repara, eu fiz a síntese, falei um pouco do projeto, só que agora, eu dou uma dica para que essa aula ela continue. Então ela vai continuar, esse projeto ele é grande. E aí eu converso com os estudantes nesse final. Agora, no final da aula, um conjunto de roteiros para vocês começarem a se organizar em grupo e eu fazendo essa mediação. Trabalho em grupo, para a gente entender o porquê a coleta seletiva na escola, a curto, médio e também longo prazo, já impacta diretamente a nossa consciência e quem sabe futuramente a nossa discussão seja outra. Muito obrigado, gente. E olha só, hein? Já começa a se organizar em grupo. Tá vendo? E olha só, já começa a se organizar em grupo, enfim, eles estão na câmera. Então é para simular uma aula, é como se eles estivessem na sala mesmo. Porque o trabalho vai ser sensacional. Valeu! Tá bom? Gente, muito obrigado. Beijos para vocês, tá?